Paz do Senhor Jesus, queridos, excelente noite. Hoje é 24 de fevereiro de 2025. Quase que eu falei 24, mas já é 2025. 24 de fevereiro de 2025. E graças damos ao Senhor, porque até aqui tem nos sustentado, né? Deus maravilhoso. Sabe, queridos, como eu coloquei aí no título, a Igreja do Senhor Jesus tem uma grande missão. E aqueles que vieram antes de nós, nos deixou um legado muito poderoso, muito lindo, muito maravilhoso, né? Que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos quanto nós temos falhado nesse legado. Eu estava aqui lendo em Tito e Paulo, né, escreveu para Tito essas orientações e são orientações para a igreja, né? Não uma igreja não comprometida, não uma igreja que vive da maneira que quer, mas uma igreja realmente comprometida com o Evangelho. Paulo escreveu para essa igreja, né? E entregou essa carta nas mãos de Tito, para que ela chegasse até a mim e a você, né? Eu li aqui um pouquinho e quero compartilhar com vocês, né? Quão poderosa é essa carta, queridos, né? E todos os dias nós precisamos ansiar desesperadamente para que o Senhor imprima na minha vida, na sua vida, né, essas virtudes, né? Para que o Senhor imprima essas virtudes na minha e na sua vida, para que nós sejamos essa carta lida pelo mundo, né? A igreja precisa ser essa carta de Deus. E nós somos tão falhos, né? Estamos tão distantes de sermos essa carta, né? Mas essa é a missão da igreja. E Paulo, ensinando para o seu filho na fé, Tito, ele faz essas recomendações, né? E como sempre é bom nós relembrarmos aquilo que contribui para o nosso crescimento, para a nossa fé, é sempre bom nós compartilharmos daquilo que pode nos ajudar, né? Nós já lemos, relemos, aprendemos em escola dominical, aprendemos no culto de ensino, né? Mas todos os dias o Senhor nos dá a oportunidade de vivenciar nas nossas vidas aquilo que aprendemos, né? Então, o Santo Espírito usa a vida de Paulo para ministrar ao seu filho na fé, Timóteo, e também a Tito. Pastores, que foram designados por Deus, também escolhido por Paulo, para continuar, para continuar a fazer aquilo que Paulo estava fazendo. A missão de Tito em Creta, Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros de acordo com as minhas orientações. Tito 1, verso 5 eu li para vocês, mas o que me fez parar na carta de Tito, de Paulo a Tito, é o verso 15, E eu quero ler para os irmãos. Diz assim: para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eu parei nesse versículo, e fiquei meditando. Muitas vezes as pessoas olham com os olhos que têm, consideram com as considerações que possuem,
né, medem com as suas próprias medidas, né, acusam com as suas próprias acusações, inocentam com a sua própria inocência, né? E fiquei meditando, sabe, nesse versículo. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil para a igreja do Senhor Jesus, né? Se você falar a verdade, né, você é tido como louco. Se você não fala, você é um Maria, vai com as outras. Mas a gente não tem que se preocupar, né, com essa forma. O que nós não podemos abandonar é aquilo que Paulo falou para Tito e para Timóteo, né? Se meçam por aquilo que vocês fazem que está dentro da palavra. Se acusem também por aquilo que vocês deixam de fazer que está dentro da palavra e vocês não fazem. Se nós pensássemos dessa forma e levássemos a sério essas duas cartas de Paulo aos seus filhos na fé, Timóteo e Tito, a igreja erraria menos, né? Estaria mais distante de desagradar a Deus. Estaria agradando mais do que desagradando, né? O verso 6, que eu quero ler também, de Tito 1, está escrito assim: é necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos cristãos, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão aos seus pais. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, que nele também não haja arrogância, não haja briga, não haja apego ao vinho, não haja violência, e nem seja ele dominado pela ganância. O verso 8 vai dizer: mas ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, que ele seja amigo do bem, que ele seja sensato, que ele seja justo, que ele seja piedoso, que ele possua domínio próprio. O verso 9 diz assim: e apegue-se ele firmemente à fiel palavra de Deus, da forma como foi ministrada, como foi escrita, como foi vivenciada por Cristo e seus apóstolos, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem contra ela. E aí ele segue descrevendo outros pontos, né, de ensinamento para Tito e Timóteo, os pastores da igreja, que ele, com certeza guiado por Deus, levantou para cuidar da igreja que ele deixou, né? Aqui em específico, Tito ele deixou em Creta, para cuidar da igreja em Creta. Mas todos nós, queridos, todos nós cristãos, todos nós que um dia conhecemos a Jesus, temos uma igreja para cuidar, né? É a nossa casa, são os nossos filhos, né? E se possível, com a nossa vida e o nosso testemunho, ajudar também os nossos vizinhos, os nossos amigos, todos aqueles que têm acesso à nossa vida, né? De preferência de forma relevante, não de forma irrelevante, né? De preferência dando um bom testemunho e não um mau testemunho. E aí, nós chegamos aqui, nesse verso 15, que Paulo faz questão de dizer a Tito: olha, Tito, para as pessoas que são puras, tudo é puro, né? No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidos. E aí ele completa dizendo: os que agem assim, né,
corrompidos na consciência e na razão. Não terão a sã doutrina como uma coisa boa. Não terão o ensino da palavra como uma coisa boa. Não terão a santidade como uma coisa boa. Não terão a repreensão como uma coisa boa. Não terão o arrependimento como algo bom. Quando tudo isso é bom, tudo isso nos aproxima mais de Deus, tudo isso nos livra de sermos esquecidos e não cuidados por Deus. Hoje a palavra foi tão maravilhosa, nos lembrando do cuidado de Deus com a nossa vida. Mas, queridos, Deus não abandona ninguém, a não ser aqueles que já abandonaram a Deus. Muitas vezes as pessoas se sentem abandonadas, mas já se esqueceram de quem é o Senhor. Já se esqueceu de tudo aquilo que agrada o Senhor. Já se esqueceu de todas as virtudes que o Santo Espírito possui. E que inegavelmente precisamos lutar para alcançar essas virtudes também. Porque o nosso alvo é Cristo. É tão bom nós olharmos para homens e mulheres e vermos Deus neles. É tão bom, enquanto nós estamos buscando um alvo de santidade e encontramos resquício dessa santidade em pessoas como nós. E eu não estou falando de mim, não. Estou falando de outras pessoas que nós olhamos e vemos resquícios de santidade nelas. Isso nos alegra, sabe? Isso nos dá ânimo, isso nos encoraja a nós estarmos nos esforçando para nós sermos mais santos, mais parecidos com o Senhor. Isso nos encoraja a nós abrir mão daquilo que nós alcançamos até agora e falar para o Senhor que nós queremos mais da sua santidade, mais do seu amor, mais da sua compaixão, mais do discernimento, mais da paz. Mas Paulo segue dizendo para Tito, olha, Tito, esses que se portam assim, esses que já foram corrompidos na razão e na consciência, E aí o verso 16 de Tito 1 diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados, desqualificados para qualquer boa obra. Quem são esses que Tito está falando? São aqueles que a razão e a consciência deles já foram corrompidas. Não existe mais a possibilidade do Santo Espírito trabalhar nessa consciência e nessa razão, porque já foram corrompidos. Mas Paulo está falando com uma igreja que foi ensinado sobre Jesus, que no nome de Jesus foram salvos e que agora ele dá incumbência a Tito para cuidar dessa igreja. E há um alerta para Tito. Tito, existem essas pessoas que a sua razão e a sua consciência já foram corrompidas. Você não vai poder acessá-las, mas ensina para aqueles que ainda não foram que eles devem ser puros, que eles devem buscar a santidade, que eles devem almejar o arrebatamento, que eles devem ansiar o céu e a pessoa do Senhor Jesus. E aí, quando nós tentamos entender o que seria a consciência, a razão, precisamos compreender o que essa consciência na pessoa compreende, o que ela diz a respeito da pessoa, o que seria a consciência da pessoa. A consciência é a capacidade de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Quando essa consciência ela está alinhada
com o ensino do Senhor, né? Com os princípios do Senhor, né? Essa capacidade de discernir o que é bom e o que é mal tem uma equivalência, tem uma balança justa, né? Mas quando essa consciência não tem o conhecimento da vontade de Deus, ela não tem uma balança justa, entende? Então, Paulo está dizendo para Tito, Tito, a consciência dessas pessoas já foram corrompidas. A balança com que elas pesam o mundo e as atitudes dos outros não é justa. Não é de acordo com aquilo que eu te ensinei. Né? Então, queridos, a consciência do mundo, ela nunca vai ser justa. E nós estamos no mundo. Nós estamos cercados de injustiça, cercados de impureza, cercado de pecado, né? Cercado da imoralidade, cercado de mentiras, né? Cercado de inverdades, né? E precisamos buscar todos os dias, com todas as forças, desejar ainda a pureza, desejar ainda a santidade, almejar o arrebatamento. Né? Se a nossa consciência ela está ensinada das coisas do Senhor, né? Se ela foi banhada nos ensinos das Sagradas Escrituras, né? Se gotas desse ensino, né, um dia acessou a nossa consciência, né, esse ensino ficou guardado, né? Então nós precisamos buscar fazer a nossa consciência, né, ser firmada nesse ensino da palavra, sabe? O mundo não, queridos. A consciência do mundo não passou pelo ensino da palavra, né? E a própria palavra de Deus diz, né, que o mundo jaz no maligno, né? Então não adianta você buscar e tentar encontrar justiça e pureza no mundo. Você não vai encontrar, né? Não adianta você querer fazer o mundo olhar com os seus olhos, que um dia teve acesso, né, ao ensino da palavra. Não adianta você querer medir e esperar a balança justa do mundo. Porque no mundo não existe o ensino da palavra. O mundo despreza a palavra. O mundo despreza a pureza. O mundo despreza a santidade. O mundo despreza os preceitos do Senhor, queridos. Então, Paulo, sendo usado por Deus para dar essas instruções aos seus filhos na fé, Tito e Timóteo, ele fala, olha, para os filhos, para aqueles que foram salvos, para aqueles que tiveram conhecimento e receberam de Deus, tem como viver debaixo de uma ordem que não falha, E para você viver debaixo dessa ordem que não falha, você tem que pegar a sua consciência e mergulhar ela no ensino da palavra. Todas as vezes, que você precisar de justiça, você tem que ir para a palavra. Todas as vezes que você buscar por santidade, você tem que ir para a palavra. Todas as vezes que você precisar discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, você precisa ir para a palavra. Sem isso, Tito, sem isso, Timóteo, sem isso, Igreja do Senhor Jesus, não estaremos fazendo o correto, Não existe justiça num tempo contínuo, sabe? A justiça ela vai ser aplicada no exato momento em que nós aplicarmos a palavra de Deus na situação, na circunstância. Aí a justiça do Senhor é aplicada. Quando você aplica a palavra, quando você pesa e você usa a medida da palavra. Fora disso não existe justiça, não existe santidade, não existe pureza. O ser humano ele foi concebido no pecado.
Na grande parte do seu tempo, do seu dia, ele vai estar sujeito, suscetível ao pecado. Ele só vai conseguir fugir disso, de um pensamento de pecado, de uma atitude de pecado, né? De se conformar com o mundo quando ele sair disso e for para a palavra. Se ele se manter no mundo, se ele não pegar a sua consciência e mergulhar na palavra, ele vai ficar igual ao mundo. Né? Ele vai agir igual ao mundo, ele vai pensar igual ao mundo, né? Vai desejar igual ao mundo, né? E vai ter atitudes que o mundo tem. Nós estamos no mundo. A única coisa que difere um do outro é o quanto ele aplica da palavra e cada atitude que ele tem no decorrer do dia. Eu falei ontem sobre a paixão que nós devemos ter, é a paixão pela palavra, porque todas as paixões do mundo nos faz pecar, né? Todas as paixões do mundo nos faz pecar, tanto paixões humanas como paixões de qualquer coisa, né? A única paixão que nos faz mais santos é a paixão pela palavra, né? Tito nos faz lembrar que uma igreja em uma ordem crescente que busca o arrebatamento, é a igreja que pega a sua consciência e banha ela nos ensinos da palavra, né? Então, o que seria a nossa consciência? É a capacidade de discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Mas há um princípio antes disso. Antes de nós discernirmos aquilo que é mal daquilo que é bom, precisamos discernir que sem Deus nós nunca iremos ter capacidade de discernir entre o bem e o mal, né? Um pouquinho que Adão e Eva se afastou da presença do Senhor, né? Já os fez olhar para o mal como se fosse bem, né? Olhar para o bem, que era Deus buscando novamente se relacionar com eles, como algo mal, né? Por que me olhas? Porque eu estou me sentindo nu, né? Então, nós nos distanciarmos de uma consciência banhada pela palavra, vamos olhar para o cuidado de Deus para a nossa vida e dizer, né? Vamos nos distanciar ainda mais, sabe, desse cuidado, né? E tudo que o mundo quer é que o homem e a mulher olhem para si como alguém que é desprezado por Deus, né? Quando você não enxerga que você é amado e é cuidado por Deus, né? Você enxerga o contrário, que você é esquecido e desprezado por Deus, quando não. Essa é uma mensagem que o mundo quer implantar no coração das pessoas para que cada vez mais elas estejam distantes daquilo que é puro, distantes daquilo que é santo, né? Distantes de almejar e desejar ter acesso ao céu e ver a Cristo novamente, né? Ter o cuidado desse Deus com a sua vida. Paulo fala para Tito o seguinte: existe uma ordem, Tito, existe uma missão da minha igreja, né, que eu estou passando para você e você passa para eles, né? É dentro dessa ordem crescente de conhecimento, né, de dependência, né, de sempre saber discernir o que é bom do que é mal, o que é santo do que é impuro, né? E nessa crescente, nessa ordem, né, vocês vão estar guardados até aquele grande dia de eu arrebatar a minha igreja. É muito lindo, queridos, essa carta, né? A consciência tem o poder de acusar ou de inocentar, né? A consciência em paz e tranquilidade. Sem que nós estejamos com a nossa consciência em paz e tranquilidade, né, nós estaremos numa constante guerra na nossa consciência, no nosso homem e mulher interior. A paz que uma pessoa carrega, né, é essa capacidade que Deus concede para toda aquela consciência que foi banhada no conhecimento da palavra, né? Não há nada que me acuse, porque o Senhor me inocenta na sua palavra,
porque a sua palavra pesa as atitudes, né? E aquilo que o Senhor abomina eu não faço, aquilo que o Senhor rejeita eu também rejeito, aquilo que o Senhor diz que é pecado eu também sei que é pecado, né? Aquilo que me afasta de Deus eu procuro me afastar, porque eu não quero me afastar do Senhor, né? Então ter essa consciência, ter a consciência de ter uma consciência em paz, nos livra de estarmos em guerra, né? Porque a verdadeira paz não é a que fica do lado de fora da nossa casa. A verdadeira paz é aquela que fica dentro de nós, né? Que as pessoas não têm acesso, mas que Deus teve acesso e é Ele o motivo da nossa paz. Okay? Então, a consciência do ser humano, ela é ferida ou machucada justamente pela prática do pecado, né? Uma vida de iniquidade ou de frequente pecado distorce a consciência do ser humano. Ah, Roseli, você está dizendo então que a pessoa tem uma consciência distorcida é por conta da frequência e da prática do pecado? O simples fato de nós não reconhecermos que nós temos um Deus que tem poder, por meio da sua palavra, de inocentar a nós, sabe? De nos tirar da condição de pecador e nos levar por uma condição de inocente. O simples fato de nós não reconhecermos isso ou não termos acesso a isso, já nos faz viver em guerra, né? Então todo aquele que teve acesso ao conhecimento de que Cristo é o autor e consumador da nossa fé e da paz que nós buscamos, já faz essa pessoa ser livre de guerras interiores, né? Imagina você saber que existe um ser poderoso que é capaz de te defender de qualquer situação e de qualquer circunstância. Isso nos dá uma paz tremenda, né? Então, só pelo fato de nós não termos esse conhecimento de que existe essa pessoa, nós já estamos em guerra e sem paz, né? O fato de você saber que tem um ser que deu a vida por você, né? Que morreu por você, para que você tivesse acesso à paz, já nos dá paz. Já vai ser paz para você, né? O fato do mundo viver em guerra é porque ele não teve acesso a esse conhecimento do que Cristo fez. Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos paz, para que o mundo fosse envolto de paz e saísse das guerras, né? Para que o mundo entendesse que ele não é órfão, que ele tem um pai tão poderoso e zeloso, que nos ama tanto, né? Que desde que o mundo é mundo e usou seus primeiros filhos, né? Os seus apóstolos, para ir ministrando e ensinando, né? Deixou tudo escrito para nós, para que um dia nós tivéssemos acesso, conhecimento daquilo que ele fez. E por meio do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, recebêssemos fé dada por Deus para nos salvar de uma consciência corrompida pelo pecado, distorcida pelo pecado, né? Minada pelo pecado, né? Maltratada, machucada pelo pecado. Existem muitas pessoas que têm as suas consciências machucadas, maltratadas pelo pecado, e elas ainda não tiveram condições de serem curadas, saradas, né? Porque ainda não tiveram conhecimento da pessoa do Senhor Jesus, do que ele fez. Uma vez que essa pessoa tiver esse conhecimento e tiver acesso a essa verdade, não mais as suas consciências serão maltratadas e distorcidas, né? Pelo poder destrutivo do pecado. Jesus veio para sanar o problema do pecado. Jesus veio para eliminar, né? A distorção da mente, né? O distanciamento de pais e filhos, né? E do nosso Pai para conosco. Todo aquele que crê em Jesus, né? Tem a sua consciência guiada pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo. Não um espírito humano, mas um espírito que tudo prescuta,
um espírito que tudo conhece, um espírito que tudo sonda, um espírito que tudo vê, que tudo sabe, né? E que tudo tem poder para transformar, né? Transformar a nossa consciência machucada, ferida, distorcida, por uma sã consciência, por uma consciência lavada, né? Tocada por esse Espírito, né? E inocentada pelo poder de Deus. Só Deus tem o poder de inocentar as mentes, né? De acalmar as mentes, de dar paz para a mente, né? De dar paz para a consciência humana. Só Deus tem esse poder, né? Todas as outras coisas são paliativos. Deus faz isso de uma vez por todas. A nossa consciência deve ser subordinada à palavra, revelada de Deus. Então, quanto mais você conhece da palavra de Deus, mais a sua consciência vai ficando subordinada àquilo que é de Deus. Você entende? Então, vamos supor que há 10 anos atrás, se você me dissesse que uma atitude minha estava errada, incoerente com a palavra, eu teria grande dificuldade de aceitar essa verdade. Porque pouco da minha consciência conhecia da revelação da palavra de Deus. Uma vez que nós dedicamos tempo para conhecer a palavra de Deus, nós pegamos a nossa consciência e mergulhamos nisso, nesse ensino. Uma vez que você tem mais conhecimento da palavra de Deus, mais a palavra de Deus tem poder de manifestar e transformar as suas atitudes, a sua mente e a sua consciência. Então, mais da sua consciência fica subordinado à vontade de Deus e à palavra de Deus e aos ensinos de Deus. Então, você até tenta fugir, você até tenta se enganar, mas a sua consciência não deixa, né? Porque a sua consciência, você colocou ela subordinada à palavra, né? Uma vez que ela foi banhada essa palavra, ela fica subordinada a essa palavra, por amor, né? E aí você não quer desagradar esse Deus, né? Que você na sua consciência já serve, que você na sua consciência já ama, na sua consciência já conhece, por mais que não seja bastante, mas um pouquinho conhece, e aquele pouco que você conhece já é o suficiente para não te deixar mais praticar as coisas que você praticava antes. Isso é ter a consciência subordinada à palavra. E quanto mais você subordina a sua consciência à palavra, mais você vivencia e pratica da palavra, né? É como aquela passagem que a água vai dando nos joelhos, né? Depois nos ardelhos, até que ela te encobre. Então, quanto mais nós pegamos a nossa consciência e banhamos ela na palavra, mais ela vai tendo mais de nós. Então, uma pessoa que se coloca pouco à disposição de Deus, quer dizer que ela mergulhou pouco, né? Quer dizer que ela não se entregou o suficiente, né? Ou não entregou a sua consciência o suficiente para ser banhada na palavra. Queridos, muito de nós ainda precisa ser banhado nessa palavra, né? Precisa estar subordinado a essa palavra. Então, tudo que ainda a nossa consciência precisa receber de Deus está na palavra de Deus, entende? Então, tudo aquilo que você ainda não vivencia de Deus é porque você ainda não pegou a sua consciência e mergulhou nessa palavra, né? Uma vez que a sua consciência tem acesso à palavra, ela fica subordinada a essa palavra, né? Ela fica presa a essa palavra, ela fica dependente dessa palavra, né? E ela não consegue se desvincular, né? Não fica incoerente. Então, toda a incoerência nossa com relação à palavra é falta de palavra. É falta de nós ficarmos mais dependentes. Depender mais da palavra de Deus, né? Então, precisamos pegar a nossa consciência, queridos, que é a nossa capacidade de discernir, e mergulhar essa capacidade na palavra. Deus vai ampliar a nossa capacidade, não para nós fazermos aquilo que nós queremos, almejamos, desejamos ou achamos que é certo, mas uma vez que essa consciência for mergulhada na palavra de Deus, ela vai estar envolvida com a palavra de Deus, né? Ela vai estar santificada pela palavra de Deus. Ela vai estar desejosa de viver os preceitos de Deus, os princípios de Deus, né? E uma vez subordinada à palavra de Deus, é ser guiado pelo Espírito, né? Precisamos viver os nossos últimos dias aqui na terra guiados por esse Espírito, queridos, né?
Jesus está voltando e Paulo, encarecidamente, quis dar as últimas instruções para Tito e Timóteo. Existe uma ordem, Tito, para a minha igreja viver. E essa ordem é uma crescente. Estejam com as suas consciências subordinadas à palavra de Deus. Vocês não serão enganados, né? Os falsos profetas não irão enganar vocês. As falsas doutrinas não irão enganar vocês. O falso arrebatamento não irá enganar vocês. Mas vocês estarão sendo conduzidos pelo meu Espírito, né? Permitam-se ter a consciência de vocês mergulhados no conhecimento da palavra, Tito e Timóteo. Sejam pastores conforme a minha vontade. Ele dá lá várias atribuições, vários atributos que os pastores do Senhor precisavam ter. Nós lemos alguns, né? Mas todos nós somos pastores nas nossas casas. Todos nós estamos pastoreando na nossa família, né? Às vezes você não está nem vendo e há pessoas observando a sua vida, observando a sua conduta, desejoso de vivenciar aquilo que você já vive. E você ainda acha que você tem que parar onde está, quando o Senhor e o Santo Espírito pedem para que você mergulhe mais, para que você vivencie mais, para que você conceda mais da sua consciência na disposição da palavra, para que Deus possa te usar mais, para que Deus possa, né, por intermédio da sua vida, acessar mais vidas. E você acha que já está bom aquilo que você recebeu, quando não está, sabe? Paulo diz para Tito e Timóteo, é uma crescente, há uma ordem crescente para a minha igreja. Eles precisam se render mais, eles precisam mergulhar mais, eles precisam vivenciar mais, eles precisam ter toda a sua consciência, que é toda a sua capacidade de discernir aquilo que é bom daquilo que é mal, estar envolvido em mim, na minha palavra, para que eles possam ser usados por mim, para que eles possam acessar mais vidas, para que eles possam também dar condições dessa igreja está sendo conduzida por eles, quer a sua casa, quer os seus amigos queridos, todos que têm acesso a você, é a igreja, também possam receber mais, possam aprender mais, né? Para isso, a consciência de vocês tem que estar mergulhada na minha palavra, né? O quanto da nossa consciência, queridos, está mergulhado na palavra de Deus, né? O quanto das nossas vivências está coerente com a palavra de Deus, né? Não é suficiente aquilo que nós já recebemos, queridos. Sabe? Foi suficiente até ontem. Hoje já não é mais. Hoje a gente precisa buscar mais. E aí, quando o amanhã chegar, também não será suficiente. É preciso buscar mais. Era sobre isso que Paulo estava dizendo a Tito. Olha, Tito, o negócio vai apertar tanto que o que você recebeu até hoje não é suficiente. Você precisa buscar mais. Você precisa também falar para os seus irmãos, a igreja de Creta, que olha, o negócio vai apertar mais, né? O que eles receberam é pouco, precisam mergulhar mais, precisam ceder mais da sua consciência, da sua capacidade de discernir, precisa entregar essa capacidade ao Espírito Santo de Deus, né? Para que, recebendo mais de Deus, possam ainda mais desejar ter mais de Deus, né? Uma vez que você recebe uma porção de Deus, isso gera dentro de você um desejo de possuir mais dessa capacidade, né? E dessa aproximação de Deus. E é uma constante crescente. Era sobre isso que Paulo estava falando a Tito e Timóteo. É uma constante crescente. Quanto mais vocês receberem, isso vai dar mais desejo em vocês de receberem mais. Se vocês já têm se santificado, vão desejar se santificar mais. Se já têm corrido de tudo aquilo que é mal e daquilo que é pecado, vocês ainda vão correr mais ainda disso, né? Vão querer se distanciar mais ainda de tudo isso, né? E aí ele diz lá no verso 15 que aquele que é puro, né? Para as pessoas que são puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Então, consciência, sua capacidade de discernir entre aquilo que é mal
e aquilo que é bom, mas usando a balança da palavra de Deus e não a balança do mundo. Para o mundo, o que a palavra de Deus diz que é mal é bom, né? Para o mundo, o que a palavra de Deus diz que é bom é mal, entende? Então, consciência, quando Deus fala aqui na palavra dele sobre ter uma consciência sã e banhada no ensino da palavra, mas é embasado na palavra de Deus e não daquilo que o mundo conhece, entende? Então Deus quer que nós pegamos a nossa capacidade de discernir entre tudo aquilo que é bom e é mal e mergulhe essa capacidade, né? Mergulhe essa consciência nossa na palavra de Deus, porque dessa medida o Senhor quer nos medir, dessa medida o Senhor quer acrescentar, né? Dessa medida o Senhor quer que nasça em nós o desejo de sermos mais santos, mais parecidos com o Senhor, e cada dia mais nos distanciar de tudo aquilo que é impuro, né? De tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, né? Oh Deus maravilhoso! Sendo assim, é a nossa consciência que guia as nossas decisões e as nossas ações diárias, né? Então, se a nossa consciência estiver banhada naquilo que é mal e distorcido de toda a verdade que o Senhor considera verdade, né? Estaremos mais distante de viver a vontade de Deus e termos a paz que o nosso Deus pode dar, né? Do contrário, se nós mergulharmos a nossa consciência em tudo aquilo que é bom e agrada o Senhor e é coerente com a sua palavra, cada dia mais as nossas decisões estarão coerentes com a sua vontade. E a paz, que excede o entendimento desse mundo, né, mas que está guardada em Deus, alcançará a nossa mente, a nossa consciência, né? E no lugar de acusação, seremos inocentados pelo poder da palavra de Deus, que banhou a nossa mente, né, que blindou a nossa consciência, que nos deu equilíbrio e com equilíbrio a paz, né? Então, se você não está feliz com as decisões que você tem tomado no decorrer da sua vida, né, ou do seu dia, você precisa buscar em Deus mais conhecimento da palavra, para colocar em prática novos hábitos e assim ações coerentes e melhores, conforme aquilo que Deus nos ensina que é correto e que deve ser almejado por nós todos os dias. A paz vai reinar na minha mente e na sua, na nossa consciência. No lugar de acusação vai vir o inocentar, né, dado por Deus para toda a mente, para toda a consciência que se banha na palavra. Vai receber paz como presente, né? Então, se falta paz, talvez seja o nosso eu interior gritando, dizendo: olha, né, eu te dei condição de você ter uma consciência. O ser humano tem uma consciência, mas você só vai ter paz nessa consciência quando você pegar essa sua consciência e banhar ela na palavra. Porque a palavra de Deus vai te dar condições de você discernir entre aquilo que é mal e desagrada o Senhor, né, e faz você pecar, daquilo que é bom, que é puro e santo e agrada o Senhor, e faz você ser mais parecido, né, com o propósito original que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Que o Senhor visite a nossa consciência, né? Que o Senhor nos ajude a usar uma balança justa, né? E que nós desejamos cada dia mais encontrar paz, né? Não existe outro lugar para minha mente e para a sua encontrar paz, senão na palavra de Deus. O equilíbrio que nós buscamos, a paz que o mundo busca, está na palavra de Deus. Somente na palavra de Deus, amém? Deus não tem ninguém por inocente, senão aqueles que a santa palavra inocenta. Então, todas as acusações do mundo, querido, para a minha vida, para a sua vida, elas são sanadas pelo poder da palavra. As guerras dão lugar à paz
para toda a mente, para toda a consciência que se banha na palavra. Então, Paulo estava ensinando para Tito: Tito, existe uma crescente para a igreja do Senhor Jesus na terra. Essa crescente, Tito, é o meu povo, os meus filhos, aqueles que tiveram conhecimento de quem eu sou e daquilo que eu fiz pela humanidade. Eu vim e morri por todo aquele que crê em mim. Vai vivenciar isso de verdade. Terão as suas mentes, as suas consciências banhadas, pela minha palavra. Então, a razão não será somente do homem, não será somente da mulher. A consciência não será somente humana, mas ela vai receber uma consciência, banhada pela bondade de Deus, Não existe nada de bom em nós, queridos. Os nossos pensamentos não são bons, as nossas atitudes não são boas. A gente aprimora isso, quando a gente pega a nossa consciência, a nossa mente, e banha na palavra de Deus, Aí você dá um equilíbrio para tudo aquilo que você pensa, para tudo aquilo que você faz, Porque não existe nada de bom no ser humano, O que há de bom no ser humano é aquilo que Deus transformou, Eu sempre digo isso. Alguém já disse isso antes de mim, mas tudo que há de bom em mim não era nada meu, foi dado por Deus. Em mim não havia nada de bom. O Senhor é que me concedeu depois que eu o conheci, Então, todos os dias, é isso que Paulo estava falando para Tito. Tito, todos os dias, você precisa conhecer mais. Você precisa pegar a sua razão, a sua consciência, e mergulhar ela na minha palavra. Assim, você vai viver e você vai praticar, da vontade de Deus e não da sua, Então, queridos, não tem como um povo ser mais santo sem palavra. Não tem como um povo esperar o arrebatamento sem palavra. Não tem como um povo ter fé num Deus sem a palavra desse Deus. Não tem como desejar o céu sem uma palavra que ensina sobre o céu. Não tem como nós abandonarmos o pecado sem uma palavra que gera arrependimento. Não tem como dizer que amamos a Deus sem amar a sua palavra. Não tem como fugir do pecado sem mergulhar na palavra. Não tem como desejar uma vida de santidade sem palavra. Se nós estivermos distante da palavra, estaremos distante do Senhor. Não é Deus que distancia do povo, queridos. É o povo que se distancia de Deus quando rejeita a palavra de Deus. Não existe nada de bom no mundo, queridos. Toda a bondade que nós vemos, quer em pessoas, quer em circunstâncias, é Deus agindo. É alguém dando espaço para Deus agir, sabe? É alguém cedendo a sua consciência para Deus transformar, É alguém dando espaço para Deus, sabe? Tirar aquilo que está deteriorado e acrescentar aquilo que é bom, aquilo que é santo, aquilo que é são, aquilo que tem valor, Tudo é a palavra de Deus, E se nós formos lá para o início de tudo, para o verbo, para Gênesis, Jesus é essa palavra, Então, queridos, não despreze a palavra, Ame a palavra. É a palavra que nos mostra o que está errado. É a palavra que nos mostra o quão distante nós estamos da vontade de Deus. É a palavra que nos enche de compaixão. É a palavra que nos faz desejar sermos mais santos. Faz nós abominarmos aquilo que é pecado. Faz nós rejeitar aquilo que é impróprio. Sabe? Tudo isso é a palavra que faz. Ninguém que não tem vivência com a palavra vai conseguir ser santo, vai conseguir se esquivar do pecado, vai conseguir ter compaixão, vai conseguir amar, sabe? Vai conseguir manter-se num caráter reto. Ninguém que se distancia da palavra vai conseguir fazer o bem e agradar a Deus. Não da forma que o Senhor deseja. Então, para vivermos
para estarmos na crescente que Paulo disse para Tito. A ordem é essa, Tito, é uma crescente. Quanto mais você pega a sua consciência e mergulha na palavra, mais você vai estar blindado, mais você vai estar preparado para tudo aquilo que está vindo aí, né? Então, Paulo deixou a sua igreja ciente do que estava vindo, queridos, né? A igreja toda, crendo ou não, eu digo, o mundo todo, crendo ou não, sabe que Jesus está voltando, né? Agora, quando ele chegar, quem será que de verdade vai estar praticando aquilo que Deus ensinou? Quantos de nós vamos estar em condições de sermos arrebatados? Só o que garante, a paz para essa espera é a palavra. Nenhuma outra coisa mais. Então nós não podemos nos enganar. Se nós não buscarmos estar com a nossa consciência e toda a razão em nós mergulhados na palavra, não vamos estar prontos para o arrebatamento. Ninguém será arrebatado sem palavra suficiente dentro de si. E aqui, Paulo diz para Tito, muitos estão enganados, muitos estão se enganando, e a gente vê que muita coisa não mudou. Não podemos ficar enganados e nos manter enganados. Precisamos pegar a nossa consciência, toda a condição de discernir que o Senhor nos deu, toda essa capacidade, e mergulhar ela na palavra, para que o Senhor nos conceda graça para sermos arrebatados. Em nome do Senhor Jesus, que toda a força que há em você, que toda a força que há em mim, que a maior parte dessa força não seja desperdiçada em outras coisas, mas que a gente mergulhe na palavra. Precisamos ser arrebatados, queridos. E eu não gostaria que ninguém também ficasse. Não vai ser nada fácil, não. Que Deus abençoe e nos conceda graça, humildade para reconhecer. Não estamos suficiente mergulhados. E se o Senhor voltar hoje ou amanhã? Quanto de nós está subjugados à palavra de Deus? Submissos à palavra? Será que é suficiente para o Senhor nos levar? Será que é suficiente para entrarmos porta dentro do céu? Ou ainda falta muito? Tudo que falta era sobre isso que Paulo estava falando a Tito. Tito, tudo que falta para que eles sejam de verdade meus representantes. Fala para eles sobre o que falta. Fala para eles alcançarem tudo isso que falta. Todos os atributos que faltam. Fala para eles. Tomem posse de todos os atributos que faltam, para que vocês não fiquem faltosos naquele dia, naquela hora. Amém? E essa também é uma mensagem para nós. Tudo o que nos falta, vamos correr atrás hoje, agora. Isso é coisa para ontem. Não podemos ser encontrados faltosos quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Amém? Deus te abençoe. Bom descanso, excelente noite. Em nome do Senhor Jesus.